Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o buraco negro supermassivo descoberto pelo telescópio espacial Hubble e pelo telescópio Gemini num lugar muito pouco provável. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo hoje para falar de uma notícia que acabou de sair. Uma notícia foi press release aí tanto do Hubble como do Gemini ou Gemini, como os americanos gostam de falar, que é o telescópio de 8 metros que fica lá em Mauna Kea. Os astrônomos descobriram um buraco negro supermassivo, quase quebrando o recorde aí do maior buraco negro supermassivo descoberto. Um buraco negro, eles descobriram agora um com uma massa equivalente a 17 bilhões de vezes a massa do Sol, num lugar muito pouco provável de se descobrir esse tipo de buraco negro, que foi descoberto numa galáxia que ela vive num aglomerado bem pequeno. Não vive num aglomerado muito grande, muito tumultuado, muito cheio de galáxias, o que é algo aí que desafia muito o entendimento que os astrônomos têm sobre a formação de buracos negros, sobre a formação e evolução das galáxias e sobre a formação dos aglomerados de galáxias. Até agora, buracos negros supermassivos com massas aí superiores a 10 bilhões de vezes a massa do Sol só haviam sido descobertos em grandes aglomerados de galáxias. Para vocês terem uma ideia, o recordista é um buraco negro com massa equivalente a 20 bilhões de vezes a massa do Sol, e esse buraco negro recordista em massa, ele localiza-se no aglomerado da Coma, no aglomerado de galáxias da Coma, que tem aí mais de 1000 galáxias fazendo parte dele. Então, normalmente, a gente vai encontrar esses grandes buracos negros nesses grandes aglomerados de galáxias. O buraco negro descoberto, ele tem uma massa, como eu já falei, de 17 bilhões de vezes a massa do Sol. Ele foi descoberto na galáxia NGC 1600, que fica aproximadamente aí a 200 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação do Erídanos. Essa galáxia, ela faz parte de um grupo, de um pequeno grupo aí com cerca de 20 galáxias. Ela é a maior das galáxias, a mais brilhante galáxia desse grupo, e é aí que ela localiza. Como eu estava falando antes, isso é pouco provável de acontecer. Por quê? Uma analogia fácil de você entender é você pensar, por exemplo, nos arranha-céus, aí nos grandes prédios que a gente tem. É muito mais fácil você encontrar um grande edifício, um grande prédio nas grandes cidades, no centro das grandes cidades, do que você encontrar um grande prédio, por exemplo, numa pequena cidade do interior, isolada lá no meio do nada. Isso é mais ou menos essa analogia que é feita com os buracos negros supermassivos e com as galáxias. É muito mais fácil a gente encontrar buracos negros supermassivos no núcleo de galáxias, ou no centro, né, que seriam as cidades, no núcleo das galáxias, de aglomerados grandes e repletos de galáxias, do que naqueles cantinhos ali do universo mais calmos, com poucas galáxias. Essa é mais ou menos a analogia que é feita para a gente entender um pouco essa dinâmica aí da evolução e da formação de galáxias e buracos negros, que são duas coisas que estão intimamente ligadas. Esse buraco negro descoberto na NGC 1600, além dele ter sido descoberto num cantinho calmo ali do universo, tem outra coisa que também acabou surpreendendo os astrônomos, foi a massa dele. A massa desse buraco negro, ela é cerca de 10 vezes maior do que a massa prevista pelos astrônomos. Aí você pode perguntar como que os astrônomos conseguem prever a massa de um buraco negro. Muito bem, o que eles fazem? Existe hoje muitas observações, existe uma estatística muito boa, são muitos buracos negros observados em muitas galáxias e, com isso, com essa boa estatística, os astrônomos conseguiram construir uma boa correlação entre a massa da galáxia, o tamanho da galáxia, e a massa do buraco negro no seu núcleo. E isso é uma relação bem direta, quanto maior a galáxia, maior o buraco negro. Então ele vai seguindo ali uma relação mais ou menos direta. No caso da NGC 1600, o buraco negro no centro dela, ele supera muito, vamos dizer assim, essa correlação. Ele supera em muito o tamanho do núcleo da galáxia. Então é uma relação aí que desafia muito os astrônomos.
por que que não tá, por que que esse buraco, por que que essa galáxia com esse buraco negro não segue a correlação ali normalmente que é feito. Os astrônomos jogam ali o tamanho e a massa da galáxia e com isso eles tiram a massa do buraco negro. Nesse caso, supera em muito essa correlação. O que está acontecendo então? Bem, vamos tentar mostrar aqui para vocês as explicações que foram dadas. Uma hipótese que surgiu, uma hipótese muito forte, é que a NGC 1600 participou ali de grandes fusões. Ela se fundiu com muitas galáxias que existiam no aglomerado que ela pertence há muito tempo atrás. Quando acontece uma fusão de galáxias, o buraco negro central de cada galáxia acabam se fundindo. Eles podem ou virar um buraco negro gigantesco só, ou pode virar um parzinho de buracos negros que, eventualmente, depois de milhões e bilhões de anos, podem até colidir e formar um buraco negro muito maior. Mais ou menos o que aconteceu, não num buraco negro supermassivo, mas o que aconteceu na detecção das ondas gravitacionais, né? Eram dois buracos negros de massa estelar que estavam ali um perto do outro, era um par de buraco negro, depois acabou que eles se fundiram. Então, provavelmente o que aconteceu foi que a NGC 1600 ela começou a se fundir com as outras galáxias ali em volta. Quando as galáxias se fundem, aumenta muito o suprimento de gás, de poeira e de estrela, e isso é que alimenta o buraco negro, e esse buraco negro no interior da NGC 1600 começou a se alimentar vorazmente de tudo isso. Então ele tinha ali muito material para ele consumir, então ele passou por uma etapa da vida dele que ele começou a consumir muito material que existia ali, graças à fusão dessa galáxia com várias outras. Então, o buraco negro foi crescendo de forma, assim, desenfreada. O legal dessa hipótese da fusão é que, além dela explicar o tamanho do buraco negro, ela também explica o fato da NGC 1600 viver num lugar ali com poucas galáxias, entre 10 e 20 galáxias. Porque acabou que ela, a NGC 1600, acabou consumindo todas as outras galáxias que existiam ali. O que acontece no aglomerado onde a NGC 1600 vive é o seguinte: o brilho dela é cerca de 3 vezes maior do que o brilho das galáxias vizinhas. Isso não acontece em aglomerados com muitas galáxias. Em aglomerados com muitas galáxias, a gente não tem uma diferença de brilho tão grande entre a galáxia dominante e as outras. No caso desse aglomerado onde a NGC 1600 vive, ela é muito dominante perto das outras galáxias. Então a hipótese da fusão, ela suporta tanto a ideia do tamanho monstruoso do buraco negro, com 17 bilhões de vezes a massa do Sol, como também o fato do aglomerado onde vive a NGC 1600 ser um aglomerado com poucas estrelas. Basicamente é isso que deve ter acontecido, então, nesse cantinho aí do universo. O que acontece com o buraco negro hoje? Bem, tudo isso aí, toda essa história aí que foi contada, o buraco negro passou por esse período aí de grande voracidade, se alimentando loucamente, como se uma pessoa assim, você tá morto de fome, você começa a comer desesperadamente, vai comendo, uma hora você cansa de comer, para e vai descansar. O buraco negro hoje, esse buraco negro da NGC 1600, hoje ele tá, o pessoal fala que tá num estado de tá adormecido. É como se ele estivesse ali tirando uma siesta aí de bilhões ou milhões ou bilhões de anos, né? Então ele tá calmo hoje, ele já passou por um momento de grande voracidade, digamos assim. E aí pode vir a pergunta, né? Como que a gente mede então, né? Se a gente não tem um buraco negro ativo, como que a gente mede então essa massa dele ou essa grande influência que ele tem? Aí que entra o grande tchan da astronomia. Então os astrônomos eles conseguem medir, dependendo do instrumento, as estrelas próximas ao buraco negro. Quando uma estrela chega próxima ao buraco negro, ela tem uma velocidade ali de que começa a orbitar aquele buraco negro. Se você conseguir observar essa estrela, você conseguir medir essa velocidade, a velocidade com que a estrela orbita ali perto do buraco negro, a velocidade dela e a massa do buraco negro são propriedades diretamente ligadas. Então, se você tem essa velocidade, você consegue tirar a massa do buraco negro. E foi isso que os astrônomos fizeram. Eles usaram o telescópio Gemini, ou Gemini Norte, lá em Mauna Kea, no Havaí. É um telescópio de 8 metros e ele tem um equipamento muito sensível. É o GMOS. Para vocês terem uma ideia da sensibilidade, da resolução desse instrumento, ele foi capaz de observar estrelas localizadas a apenas 3.000 anos-luz de distância do buraco negro central. Ele conseguiu observar essas estrelas, medir a velocidade que essas estrelas estavam
orbitando aquela região e com isso ajudou muito a tirar a massa do buraco negro. Então, o Gemini foi usado para isso, usando o instrumento GMOS, é um espectrógrafo lá com características muito especiais. Para vocês terem uma ideia, lembrando, a gente está observando uma galáxia que está a 200 milhões de anos-luz de distância. Além do Gemini, ou Gemini, eles usaram também o telescópio espacial Hubble, mas eles não usaram o Hubble, vamos dizer assim, atual. Os astrônomos buscaram imagens de arquivos do Hubble feita com um instrumento chamado NICMOS, N-I-C-M-O-S, que é uma mistura de um imageador em infravermelho com um espectrógrafo. Com isso, os astrônomos conseguem observar o núcleo das galáxias. Quando eles apontaram, quando o Hubble foi apontado para essa galáxia e observou o núcleo da galáxia, ele viu que o núcleo dela estava mais apagado, existia uma falta de estrela ali naquele núcleo. E essa depleção de estrela tem a ver com o tamanho da galáxia, com o tipo de galáxia e com o tamanho do buraco negro. Para vocês terem uma ideia, estava faltando uma quantidade de estrelas no centro da galáxia equivalente a 40 bilhões de sóis, o que nada mais é do que um disco total da Via Láctea. Ou seja, você coloca o disco da Via Láctea no meio dessa galáxia, essa galáxia, a NGC 1600, é uma galáxia do tipo elíptica, então é uma galáxia bem maior do que as outras. Quando você coloca a Via Láctea ali dentro, o disco todo da Via Láctea é como se estivesse faltando em estrelas no núcleo da NGC 1600. Então, juntando a imagem de arquivo do Hubble, feita com o NICMOS, e imagens do Gemini Norte, feita com o GMOS, né, que o pessoal chama, que é o GMOS, os astrônomos conseguiram observar, estudar essa galáxia e chegar a essas conclusões que eles chegaram. Muito provavelmente a NGC 1600 se fundiu com várias outras galáxias, isso fez que o suprimento de material aumentasse muito, o buraco negro então cresceu muito, por isso que ele tem uma massa de 17 bilhões de vezes a massa do Sol, e também fez com que muitas galáxias que poderiam existir ali no aglomerado desaparecessem. Por isso que a gente olha para lá e a gente vê que é um aglomerado que tem pouca galáxia, mas tem um buraco negro gigantesco como esse. Esse é o resumo da ópera aí, dessa notícia aí do Hubble, que realmente, essa notícia do Hubble não, né? Essa notícia circulou aí pelo press release do Hubble, pelo press release do Gemini, pelo press release das universidades também que participaram da pesquisa. Então, basicamente, esse é o resumo da ópera aí, dessa notícia aí sensacional. Um buraco negro com 17 bilhões de vezes a massa do Sol, encontrado num local pouco provável, numa galáxia que não tem muita galáxia em volta ali no seu aglomerado. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês, falando dessa notícia aí bem legal que apareceu. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão para mim, dá uma voadora com like, vai lá, dá uma voadora com tudo. Esmaga o like com vontade, que é isso que faz com que o vídeo ganhe relevância, com que o canal ganhe relevância e que a gente possa continuar crescendo aí. Então, espero você, vai lá, dá o like lá, que ajuda muito. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, apresente esse vídeo para os seus amigos que gostam de astronomia, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que aqui tem vídeo de astronomia quase todo dia. Deixa aí nos comentários tudo que vocês querem saber, críticas, sugestões, dúvidas. Eu tô lendo, tô respondendo por amostragem nos comentários, então deixem tudo aí, que essas ações de vocês é que faz com que eu ganhe motivação para voltar aqui sempre e gravar vídeo para todos vocês. patreon.com/spacetoday, vão lá, conheçam o projeto. Eu tenho uma novidade, uma das metas lá era atingir ali $200 para eu poder ter um software de webinar, que é por onde eu quero transmitir um curso de astronomia. Mas eu já consegui o software, então mesmo sem ter atingido lá a meta do Patreon, eu já consegui o software. Eu vou fazer um teste para os patrões, aí para quem é patrão que vai ganhar essa exclusividade aí, eu vou preparar uma aula de História da Astronomia e vou fazer um webinar especial para os patrões, para testar o sistema, para ver se funciona legal, e se funcionar legal aí a gente começa. O software ele tem uma capacidade ali cerca de 100 alunos, tá? É muita coisa, né? Nunca acho que vai ter 100 pessoas, mas ele tem esse limite. Eu vou fazer os patrões, então vão ficar sabendo disso. Eu já estou adiantando ali algumas metas para a gente poder agitar aí a comunidade dos patrões. Então, patreon.com/spacetoday, vão lá, conheçam o projeto, é um projetinho um pouco diferenciado.
deviante.com.br, a nova casa do SciCast, que ajuda aqui o Space Today, que apoia o Space Today, e o Science Vlogs Brasil, esse hub de canais aí, 20 canais de ciências que tem como objetivo propagar, difundir, divulgar a ciência de forma séria, clara, objetiva para todos vocês. Tamo junto na luta, brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!